Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais um estudo espírita no nosso canal Estudando o Espiritismo. E hoje vamos estudar um tema muito difícil de ser abordado, que é sobre Deus. Particularmente, vamos enfocar as questões 11, 12, 13, 14, 15, aquelas questões iniciais ali no finalzinho do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Muito bem. Essa reflexão sobre Deus, ela é, como eu falei, difícil de ser feita porque todos nós temos um certo sentimento da existência de Deus ou, né, temos uma concepção de Deus que é muito particular. A doutrina espírita vem racionalizar esse sentimento, trazendo algumas reflexões para nós. E é importante que a gente tenha em mente que, se essas reflexões trouxerem algum desconforto, alguma dúvida para nós sobre a existência de Deus, então é melhor a gente deixar essas reflexões para depois e ficar com o nosso sentimento, com a nossa forma de perceber a Deus. Nessa reflexão, vamos dar aqui por pressuposto de que todos nós que estamos aqui acreditamos de alguma forma em Deus. Há uma discussão no livro dos Médiuns, no capítulo 1, sobre a existência dos espíritos, que vai trazer esse ponto para nós. Nesse capítulo, Kardec vai argumentar sobre a existência da alma de forma bastante longa, mas em determinado momento ele vai dizer assim: olha, a crença na alma e a crença em Deus são duas questões fundamentais para a discussão espírita. Então, se você estiver discutindo com o seu interlocutor e se por um acaso ele disser que talvez não acredite muito, ou tem alguma dúvida, ou que não sei, alguma coisa dessa forma, Kardec nos orienta a não insistir na conversa. Deixa para lá. Em algum momento, essa pessoa, o nosso interlocutor, vai amadurecer com as experiências da vida e quando ele estiver preparado, já aceitando a ideia da sobrevivência da alma e da existência de Deus, a gente volta a conversar com ele. Kardec chega a dizer assim: se o nosso interlocutor a pergunta, né? Credes em Deus? Credes que tem de uma alma? Responder negativamente ou mesmo se disser simplesmente não sei, desejara que fosse assim, não tenho certeza, o que equivale a uma negativa, tão inútil seria ir além na conversa, como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a sua existência. Porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos da propriedade da alma. Com semelhante interlocutor, se não quiser perder tempo, ter-se-á de seguir muito diversa ordem de ideias. Então, esse é o pressuposto que todos nós aqui temos alguma percepção daquilo que seja a existência de Deus, embora nós não saibamos bem como identificar. E essa dificuldade, o que seja Deus, né? E essa dificuldade está muito relacionada à nossa condição existencial. Dizem os espíritos para nós, quando abordam a escala espírita nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, que o que demarca os espíritos imperfeitos é a predominância da matéria e a propensão ao mal, o predomínio das paixões e a intuição de Deus. Não compreendem.
mas já o intuem. Então a gente tem essa intuição, mas talvez nos falte ainda sair da condição de espíritos imperfeitos para a condição de bons espíritos para dar esse passo para uma compreensão de Deus. Quanto mais nós nos desligamos da matéria e conseguimos fazer com que a nossa vida espiritual se sobreponha à vida material, maior a nossa capacidade de compreender a Deus. Então, quando ah, na escala espírita você fala dos bons espíritas, dos bons espíritos, vai dizer predominância dos espíritos sobre a matéria, o desejo do bem, reúnem o saber, as qualidades morais, compreendem a Deus e o infinito e gozam a felicidade dos bons. Então, sai da intuição para a compreensão. E os espíritos felizes, os espíritos puros, melhor dizendo, são aqueles espíritos que são ministros e mensageiros de Deus e já não tem nenhuma influência da matéria. Então não é estranho que a gente não consiga ter uma compreensão clara do que seja Deus e tem essa intuição. A gente vai aqui trazer algumas questões, como eu já havia comentado, para nos ajudar a pensar sobre Deus, mas se tudo isso não levar a um fim que seja produtivo para nós, deixe isso de lado e segue com a sua forma de sentir a divindade na sua vida. Muito bem. Na questão 1 do Livro dos Espíritos, é dito que Deus é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Isso caracteriza Deus não como uma criatura, e em diversos momentos aqui a gente vai ver que Deus não é criatura, Deus é criador. E a gente tem exatamente, por estar na condição de criatura, uma limitação para entender as características daquele que nos criou, né? O que que é o ser criador? Como pensar o ser criador? A gente, pela nossa incapacidade de compreensão, acaba atribuindo ao ser criador, não é? Ah, características daquilo que nós conseguimos pensar. Então, a nossa limitação faz com que a gente pense que Deus só pode ser uma inteligência muito mais potente do que a nossa. E, de outro lado, não é? A, a ideia de que Deus é a origem de todas as coisas, a causa primeira, ou a gente poderia dizer também a causa última de todas as coisas. Quer dizer, se a gente voltar, né, ir voltando, voltando, voltando à raiz de todas as coisas, a gente teria Deus, né? Então, é, uma das maneiras, inclusive, da gente pensar a existência de Deus é exatamente a ideia de que há um caminhão de coisas, né? Há uma montanha de coisas que existem com uma engenhosidade monumental e que não foram criadas pelos homens, né? Uma capacidade de articulação, interconexão, de interdependência das coisas, que é um negócio fenomenal, né? Basta olhar para o nosso corpo e a gente não precisa muito se deter nisso para entender a complexidade que é a vida e como tudo isso deu certo, né? Para pensar a Deus. Então, dizem os espíritos na questão 11, que quando a gente tiver menos obscurecido pela matéria, a gente verá a Deus e o compreenderá. Essa questão é muito difícil, muito delicada, porque traz a ideia não só da compreensão, mas da capacidade de ver. Essa questão, ela está, num certo sentido, referendada, né? Quer dizer, ela vai aparecer novamente na questão 244 do Livro dos Espíritos,
quando Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos veem a Deus. E a resposta é que só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Então, que seria a outra maneira de dizer que a gente tem uma intuição de Deus, né? Mas os espíritos superiores o veem e o compreendem, assim como está dito na questão 11. Mas o que que é ver a Deus? Hum? Se Deus não é uma criatura, se Deus não é uma pessoa, o que que é ver a Deus? Essa é uma questão difícil que talvez só mais à frente a gente vá conseguir eh, entender completamente o seu significado. Claro que a gente talvez possa dar uma conotação figurada a ver, não é? Tem coisas que a gente consegue ver no sentido de compreender, sem estar olhando, né? Como Jesus diz, aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver não significa que você viu ou não viu, mas você teve a chave para entender que aquilo ali é uma expressão de Deus ou o próprio Deus. Talvez a gente esteja diante de Deus o tempo inteiro, mas não tenha a chave cognitiva para compreender que isso que daquilo que nós estamos diante é a própria divindade, né? E isso nós vamos conseguir com o amadurecimento espiritual. Kardec, então, vai insistir em tentar identificar inúmeros atributos de Deus. Ah, e as suas tentativas são todas, num certo sentido, em vão. Por quê? Porque, num certo aspecto, a tentativa que Kardec faz está dentro da limitação que todos nós temos, e Kardec também tinha como um espírito encarnado, que é a capacidade ou incapacidade de pensar a Deus fora dos limites da matéria, né? Como espíritos encarnados no corpo material, nós estamos constantemente limitados pela matéria. Para nos deslocarmos, para fazermos, para pensarmos, a matéria é o nosso filtro. E a matéria também é o nosso filtro para a compreensão da vida. Então, Kardec vai perguntar na questão 13: Deus então é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom? E temos assim uma completa ideia dos seus atributos? E muitas pessoas repetem isso como se esses fossem os atributos de Deus. E a resposta é negativa. Porque o que os espíritos dizem? Do vosso ponto de vista, sim. Do vosso ponto de vista, quer dizer, como uma exageração, como uma perfectibilidade, né? Como os elementos que você é capaz de perceber do mundo, ok, Deus seria, desse ponto de vista, a potência máxima daquilo que nós somos capazes de compreender. Mas continuam os espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como expressar. Portanto, é, essa definição de que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, é apenas uma expressão da nossa limitação na nossa capacidade de pensar, de sentir e de expressar. Mas certamente Deus não é isso. Deus é muito mais. Porque Ele é muito mais do que a pessoa mais inteligente é capaz de conceber. Então, a Kardec vai continuar tentando eh, identificar os atributos de Deus, já tendo sido advertido de que talvez esse não seja o melhor caminho. Então, Kardec pergunta:
Deus é um ser distinto ou seria, como a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências reunidas, do universo reunidas? E os espíritos respondem: se assim fosse, Deus não existiria, porque não existe efeito sem causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Ou bem, Deus é a causa de todas as coisas, o ser criador de todas as coisas, e todas as coisas criadas são criaturas, ou bem, não existe Deus, porque só existem criaturas, né? Tudo é criado e a gente não consegue explicar a razão da criação. Então, no comentário, ainda na questão 14, os espíritos vão dizer: Deus existe, disso não precisa ter dúvida, mas crede em mim, não vai além. Não adianta tentar ficar especulando tanto, né? Não vos percais num labirinto que não podeis sair. Isso não vai tornar a nenhum de nós melhores. Então, a advertência dos espíritos é: calma, calma. Uma hora, essa bruma que não permite que a gente perceba claramente, né, e compreenda claramente a, a, o que é Deus, vai se dissipar. Mas ela vai se dissipar. O que é essa bruma e o que é o dissipar-se da bruma? É simplesmente nós conseguirmos vencer o apego à matéria. Olha só que sério isso, né? Então, na questão 15, Kardec volta mais uma vez a insistir nesse ponto. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos na natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? E ele diz: olha, isso é um absurdo, não tem sentido, não podemos fazer-se Deus, né? O homem quer ao menos ser parte de Deus. Nós somos parte de Deus, temos Deus em nós. Mas os espíritos vão marcar claramente, e isso vai voltar a separar a diferença entre criador e criatura. Na questão 16, uma vez mais, os que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é infinito. Não existindo vazio, Deus está em todas as partes. Podemos nos opor a esse raciocínio? E ele vai dizer: olha, claro, por quê? Porque, mais uma vez, nós queremos ser parte de Deus, né? E não conceber a separação entre Criador e criatura. Então, os espíritos vão comentar para a gente dizendo: não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos tudo o que ele não pode deixar de ser. E o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a do pintor no quadro. Mas o pintor não é o quadro, assim como as obras de Deus não é o próprio Deus. Então, é muito difícil, como criaturas, né, nós pensarmos a divindade assim como a gente pensar, né, esse exemplo que Kardec dá para nós. A gente pensar um quadro, a perfeição de um quadro, a gente pode pensar que existe alguém capaz de fazer um quadro na sua forma mais perfeita. Mas as potências do Criador, embora se revelem no quadro, não são quadro e não se limitam àquilo, né? Então, com isso tudo, nós ficamos ah, meio sem chão, porque o que pensar então de Deus, não é? E Kardec chega a perguntar se Deus cuida de cada um de nós pessoalmente, na questão 963 do Livro dos Espíritos. E a resposta é que sim,
Deus ocupa de todos os seres. Nada é demasiadamente pequeno para sua bondade. Mas o que é cuidar pessoalmente de cada um de nós, né? Então Kardec pergunta na questão 964. Mas como Deus faz isso? Se ele fica olhando os nossos atos menores da nossa vida, os nossos atos cotidianos de todas as pessoas, como é que pode uma coisa dessa? E a resposta dos espíritos é que Deus tem as suas leis, né? Que regem as coisas, como as leis do mundo físico regem a matéria, as leis do mundo moral regem a nossa vida moral, sem que Deus precise vir a cada um dizer como cada um de nós deve se comportar. E aí, nós nos lembramos de trazer três passagens, né, que de Jesus para nós, que trazem a forma como Jesus nos ensinou a ver Deus. A forma como Jesus nos ensinou a ver Deus se expressa primeiro na figura do Pai, né? A própria oração que Jesus nos ensinou é a ideia do Pai Nosso, né? Do Pai de todos nós como Criador. E que traz também a ideia de que a Ele devemos buscar nas horas de dor em que nos sentimos pequenos, nos sentimos crianças diante da sua grandeza e grandiosidade. Então Jesus nos ensina o Pai Nosso, né? Mas a oração do Pai Nosso é uma oração que traz elementos mais de justiça do que de bondade de Deus. Porque no Pai Nosso, a gente vai ver a menção de Jesus, né, a ideia de justiça, quando é dito: Senhor, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a justiça de Deus faz com que o perdão que Deus nos confere é proporcional ao perdão que nós fazemos aos outros, né? Ao perdão que fazemos aos outros. Então, nós estamos diante de uma lei de justiça que faz com que a gente receba na mesma proporção daquilo que a gente deu. E se nós não damos, nós não podemos reclamar de não ter recebido. Mas na passagem de Jesus na introdução, né, da parábola do samaritano, em que Jesus está falando com o doutor da lei, o doutor da lei pergunta para Jesus: Mestre, tu que és bom, me diz, né? O que é preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz: Bom é o Pai, né? Então, Jesus traz a ideia de uma bondade de Deus. E como se revela a bondade de Deus para nós? Então, Deus é justo, mas também é bom para nós. Como é que se revela? Não se revela infringindo a lei de justiça, mas se revela no tempo. Então, quando nós vemos a passagem do Sede Perfeitos, que está no capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, há aquela passagem que diz assim: Aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis ao vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos os que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam,
qual recompensa tereis. Não procedem assim também os publicanos? Se apenas vossos irmãos saudardes, o que é que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem esse também assim os pagãos? Digo-vos em verdade, que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Essa passagem, na verdade, está no capítulo Amai os vossos inimigos. E ela vai dizer aqui para a gente, então, que a bondade de Deus é maior do que a nossa. Por quê? Porque a nossa, nós fazemos o bem a quem nos faz o bem e o mal a quem nos faz mal. E Deus faz com que o sol se levante para os justos e os injustos, e a chuva caia sobre o sol para os bons e maus e a chuva para os justos e os injustos. Então a bondade de Deus está em dar a todos a mesma oportunidade. E ainda uma terceira passagem importante para nós recordarmos, que Jesus vai falar para nós, que é a passagem do credor incompassivo. Essa passagem do credor incompassivo vai trazer um outro entendimento sobre a justiça de Deus para conosco, porque na passagem da oração, o que fica claro é, assim como fazemos com os outros, Deus fará conosco, não é? Meio um para um. Na passagem do credor incompassivo, o que fica claro é que o pouco, o pequeno que nós fazemos para o outro resolve uma montanha dos nossos problemas. A passagem do credor incompassivo qual é? É aquela em que nós temos uma dívida com o Senhor, uma dívida grande com o Senhor, não é? E temos uma dívida, alguém tem uma dívida pequena conosco. E aí diz a passagem, se você, né, assim como você pede perdão das suas dívidas grandes, você tem que perdoar a dívida pequena que alguém tem com você, mesmo que ela te pareça grande, porque a nossa dívida com o Criador é muito maior sempre, que é de vidas, né? Na verdade, o que está sendo dito nessa passagem é que Deus não vai ficar fazendo continha de todos os nossos erros. O aprendizado faz com que a gente é, consiga se redimir com a lei de Deus dali para frente. E pronto, não é? E pronto, conseguiu se redimir, conseguiu modificar o seu comportamento, é dali para frente, né? Então, Jesus vai mostrar para nós dessa dimensão da justiça e da bondade de Deus para nós, e da ideia de um Deus que nos acolhe nas nossas dificuldades, né? O Deus Pai que escuta as nossas dificuldades quando nós a temos e quando nós também expressamos as nossas inseguranças diante da vida, da existência, para o Criador. Agora, o que é o Criador? Voltamos ao ponto inicial. O melhor que temos é acolher essas indicações que Jesus dá para nós, né? Alimentar em nós a certeza dessa proteção maior de Deus para todos nós e esperar o amadurecimento da vida. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua vida, e que a gente possa caminhar junto e, quem sabe, um dia se encontrar e conversar com mais, com mais clareza sobre as coisas do nosso Pai Criador. Grande abraço, fique com Deus e tchau.